Olá, turma! Eu fiz aqui um vídeo para falar um pouquinho de função composta para vocês. Então, vocês já sabem o que é função. A gente fez até um esqueminha como esse aqui. Então, assim, eu tenho uma função f, né? Ela vai pegar uma entrada que para nós costuma ser um número. Mas podia ser uma fruta, pode ser um doce. Então, a gente está chamando aqui de entrada x, é um nome genérico. Essa entrada vai passar por esse processador que tem nome de f, e ela então é transformada por esse processador e sai com o nome de f de x. Então, esse x aqui, ele indica para nós o nome da entrada. A gente sempre escreve a entrada entre parênteses e aqui na frente, né, à esquerda do x, a gente tem o nome da regra. Então, fx é a notação que a gente utiliza para falar na imagem do x, é o x transformado. Então, o f de x é a saída dessa nossa primeira transformação. Agora, imagine se eu pegasse essa saída, esse f de x, e eu resolvesse transformar utilizando um outro processo. Então, ele é a saída da f e passa a ser a entrada deste outro processo que tem o nome de g. Então, f de x entra neste processador que tem o nome de g e vai sair o quê? Vai sair transformado. Então, como é que eu nomeio essa saída, né? Ela é a saída da g, mas qual é a notação que eu vou usar para ela? G, nome da transformação, entre parênteses eu vou colocar, tá aqui, ó, dentro deste parênteses, quem foi a entrada da G. Então, o que entrou aqui para ser processado pela regra que tem o nome de G. Então, lembrando que no caso de eu estar falando em função, qual é a exigência dessa nossa regra? Essa f, por exemplo, e da g, caso elas sejam funções. Então, toda regra, para ser chamada de função, ela tem que ser capaz de processar qualquer elemento do meu conjunto entrada, ou seja, do meu domínio, e todo elemento do meu domínio tem que ser transformado em uma e somente uma saída. Então, aqui, pessoal, a gente tem um esquema usando o diagrama para representar essa sequência que está aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho o x como entrada da f. F pega essa entrada, transforma. Qual é a saída da f? F de x. E aí, esse f de x, ele em seguida é transformado pela g. Então, ele é a entrada da g. Então, a g pega o f de x e transforma. A saída está aqui ao lado com o nome g de f de x. Tá, vamos pensar nós num esquema em que eu quero fazer brigadeiro. A gente está em casa, isolamento social, e possivelmente vocês já tenham feito brigadeiro. Então, a minha saída aqui é brigadeiro. Como é que você faz brigadeiro? Eu tenho uma receita para fazer o brigadeiro, eu tenho um modo de preparo. Só que eu tenho que ter os ingredientes. Então, quais são os ingredientes necessários para eu fazer brigadeiro? Eu tenho que ter leite condensado, eu tenho que ter chocolate, tem que ter manteiga. Daí eu pego isso tudo, ponho numa panela, ponho lá no fogão, né? E fico mexendo, fogo aceso, mexendo meu modo de preparo. Saída, brigadeiro. Só que antes de eu ter esses ingredientes, claro que eu tenho um processo aqui que antecede, né, esses ingredientes, que é a compra. Eu tenho que comprar esses ingredientes. E eu compro onde? Qual é o local em que eu vou comprar meus ingredientes? Acho que hoje um local pode ser a internet, né? Então, talvez o meio que eu utilize para adquirir esses ingredientes pode ser que seja uma compra online. Só que a minha compra online,
tem que ter um local em que eu executo essa compra. Possivelmente seja lá um mercado, um supermercado, enfim. Né? Então, onde eu vou executar essa compra. Esse supermercado deve ter o leite condensado, o chocolate. Só que esse supermercado, ele adquire, ele compra os produtos que ele vende de alguns locais. Então, ele compra o leite condensado, sei lá, não sei de onde, ele compra a manteiga de um laticínio, ele compra o chocolate, talvez de uma outra fábrica. Né? Então, na verdade, aqui o supermercado, ele compra, né? Ele faz compras, e ele faz compras possivelmente em vários fornecedores. O mercado, ele compra de vários locais. Esses fornecedores, talvez eles comprem os produtos que eles vendem de alguns outros lugares. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Então, o processo que antecede o preparar o brigadeiro, caramba, eu preciso do leite condensado. Da onde vem o leite condensado? Qual é a origem inicial do leite condensado? A gente tem grande chance do leite condensado ter vindo inicialmente de uma vaca. Agora, será que tem alguma coisa que antecede a vaca? Né? Deve ter o pasto, então tem que ter alguém lá cuidando do pasto. Né? Então, a vaca, ela come um capinho, ela come uma ração e tem que ter alguém preparando aquilo. Agora, vamos imaginar que a vaca é a fonte do leite condensado. Então, essa vaca, alguém tem que ir lá executar uma transformação, que é retirar o leite da vaca. Esse leite que está aqui, o pote de leite, ele é enviado para uma cooperativa ou para um laticínio, né? Em que as pessoas vão pegar esse leite, vão manipular e vão transformar naqueles leites que vão servir a uma fábrica de leite condensado. E eu tô achando que tudo começa no supermercado. Eu preciso do chocolate. Caramba, tem que ter o cacau. E quem planta o cacau? Como é que planta o cacau? Então, assim, o processo de transformação até eu chegar aqui no cacau, né, é um processo que requer ali alguns procedimentos. Depois que eu tenho o cacau, esse cacau ele sofre algumas transformações até virar chocolate. E o chocolate que eu utilizo para fazer meu leite condensado, muitas vezes não vem exatamente aqui do produtor, do vendedor de cacau. Então, gente, as etapas necessárias para que eu chegue a ter um brigadeiro é como se fosse, eu tenho uma entrada, essa entrada sofre uma primeira transformação, quer dizer, eu poderia pensar assim no cacau, ele sofre uma primeira transformação e vira então uma saída 1. Essa saída 1, ela vira a entrada de um processo 2 de fabricação e viraria então uma nova saída, que eu posso chamar de uma saída 2. Essa saída 2, ela sofre uma nova transformação. Então, é como se eu tivesse um processo em que eu tenho várias transformações, uma após a outra, até que eu consiga obter o meu brigadeiro. Tá? Então, na matemática, o processo é bem mais simples. Então, quando a gente fala, vamos exemplificar. Eu tenho uma função chamada de f, cuja regra é a seguinte. Ela vai pegar um x, uma entrada qualquer, digamos que esse x seja um número, e vai pegar esse x, então, vai elevar ao quadrado. Então, só para exemplificar aqui, por exemplo, se a minha entrada for igual a 2, o que vai acontecer nessa caixinha azul? Eu vou pegar o 2 e ele vai sair do lado de cá valendo 4.
Mas se eu entrar com o número 3, o que a regra faz? Pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, ele vai sair 9. Olha, e se eu entrar com o número menos 1? Quando eu elevo ao quadrado, ele vai sair 1. Então, observe que eu tenho essa sequência de entradas, e essa sequência de entradas foi transformada nessa sequência de saídas. Bom, digamos que em seguida, depois de executar a F, a gente pegue essas saídas e execute sobre elas uma transformação que tem o nome de G. Daí a gente poderia perguntar assim, o que a G faz? O que a G vai fazer com as entradas dela? Então, eu vou colocar aqui de uma maneira genérica o que a G faz. A G vai pegar uma entrada qualquer, que não tem que ser esse X aqui, pessoal. Então, isso aqui é para dizer entrada da G. E o que a G vai fazer? Vou escrever aqui. Eu quero que a G faça o seguinte. Pegue a entrada, dobre, e depois disso some com o número 1. Então, é o dobro da entrada mais 1. É o sucessor do dobro. Então, vamos lá. Se a entrada da G for 4, então qual que vai ser a saída do lado de cá? Vai pegar o 4, vai dobrar, ele vai virar 8, eu vou somar 1, ele vira 9. Então, se o número inicial era 4, após aplicar a F, se o número inicial era 2, após aplicar a F, ele vira 4, essa saída é entrada para G. Então, eu vou pegar esse 4, vou dobrar, ele vai virar 8, vou somar 1, ele vira 9. Né? Então, o 2, que ao eu aplicar a F, ele virou 4. Em seguida, se eu aplico a G, ele vira 9. Ora, e se o número inicial era 3? Se o número inicial era 3 e a gente aplicou a F, o que aconteceu com 3? Ele foi elevado ao quadrado, virou 9. E em seguida a gente aplica a G, o que vai acontecer? O nosso 9 vai dobrar, vai virar 18, e eu somo 1, ele vira 19. Ora, e se a gente entrou com menos 1? Se a entrada da F foi menos 1. Ora, o que aconteceu com menos 1? Quando eu apliquei a F, ele veio ao quadrado, né? Então, ele virou 1. Daí, quando eu em seguida aplico a G, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse carinha, vou dobrar, ele vira 2, eu somo 1. O que acontece então? A saída é 3. Então, nossa sequência de saídas aqui é 9, 19 e 3. Então, gente, o nome desse processo é G, bola, F. E tudo isso é aplicado em cima de uma entrada inicial que é X, um número qualquer inicialmente. Então, quando a gente vai executar uma função composta, a gente executa lendo aqui, pessoal, da direita para a esquerda. Primeiro aplica F e em seguida aplica G, que é essa sequência que vocês estão vendo aqui no nosso esquema. Aplica F, pega o resultado da F, em seguida aplica G. Tá certo? Vamos fazer esse mesmo esqueminha, só que usando o diagrama. Então, alguém me dá um X, eu aplico primeiro a F, em seguida aplico a G. Então, de novo, escrevendo, eu tinha um X, aplico a F nele, o que ele vira? Um F de X. Em seguida, eu pego essa camarada e ela passa a ser entrada da G. Nome do processo inteiro. Processo inteiro. Nome dele é o F, bola, G. Não. É o G, bola, F. Eu leio assim. G, bola, F. Ou GOF. Mas eu aplico primeiro a F e depois a G. Então, a execução se dá
primeiro aqui, ó, você aplica o f em cima do x. Depois você aplica g em cima da f de x. Então, vamos fazer isso genericamente. Pega o x, aplica a nossa f. Lembra qual é a nossa f? Pega o número e eleva ao quadrado. Então, se genericamente eu tenho um número dado pela letra x, quando eu elevo ao quadrado, ele vira x ao quadrado. Então, lembrando, o que a nossa f faz? Pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, tá aqui. Agora, em seguida, a gente vai aplicar a regra g. Então, primeiro foi a f, em seguida a g. O que a g faz? Pega a entrada, tá ela aqui, ó. Pega a entrada. O que a gente vai fazer com a entrada? Vai dobrar. E depois disso, a gente soma 1. Então, olha o que aconteceu genericamente falando. Entrou com x, saí daqui, 2x ao quadrado mais 1 é o resultado final. É esse tal de GOF. Quanto vale o GOF? 2x ao quadrado mais 1. Vamos pegar mais um exemplo, pessoal. Vamos pegar mais um exemplo para a gente executar a função composta. Tá certo? Deixa eu tirar essa figura que está ali ao lado. Pronto. Então, vamos pegar aqui. Digamos que a minha f de x seja essa camarada aqui, ó. F de x. O que ela vai fazer com a entrada? Eu quero que ela pegue a entrada, dobre essa entrada e subtraia 1. Tá legal. Isso é o que a f faz. Vou pegar uma g. O que você quer que a g faça? Eu quero que a g pegue a entrada e extraia a raiz quadrada dela. Tá legal? Então, eu quero fazer um processo, letra A. Eu quero fazer um processo que é GOF, aplicado em cima do x. Então, o que é isso para a gente? Vamos fazer um diagrama aqui ao lado. Como é que é o nosso diagrama? A gente tem primeiro um domínio. Dentro desse diagrama, eu tenho genericamente o x. Qual é a primeira regra que eu vou aplicar? Essa aqui, pessoal, que está mais próxima do x. Então, vou aplicar a regra f. O que vai acontecer? Minha saída vai ter o nome de f de x. Essa saída da f, ela é entrada para outra regra que tem o nome de g. Então, essa g aqui, ó, ela vai ser aplicada em cima do f de x. Vamos lá. A saída da f é a entrada da g. Então, vamos pegar essa camarada, ela é a entrada, colocarmos entre parênteses e está a g ali sendo aplicada em cima dessa entrada. Vamos executar isso, hein, galera? Então, dado o x, o que a f faz? Dobra o x e subtrai 1. Vamos colocar aqui em verdinho, ó. Em verdinho, vamos escrever. Eu tenho x, agora executando, eu tenho x, já executando a regra, hein? Não vou colocar simbolicamente, não. Quando eu executo a regra, o que vai acontecer? Eu vou pegar o x e dobrar, e depois eu vou subtrair 1. Então, entrou x, sai 2x menos 1. Tá certo, gente? Em seguida, eu vou pegar essa camarada e vou aplicar a g. O que a g faz? Pega a nossa entrada e extrai a raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2x menos 1. Vamos pegar um número e vamos aplicar isso, hein? Vamos fazer pausadamente com um número e depois a gente faz utilizando já a regra que está aqui. Então, pessoal, se eu tivesse dentro desse conjunto, digamos que o número 1 aqui, eu tenho o número 1. Aí eu aplico a f, o que vai acontecer? A f vai pegar esse número, vai dobrar, ele vai virar 2 menos 1, então ele vira 1.
Isso é o que a F faz, dobra e subtrai 1. Em seguida, eu aplico a G. O que a G faz? Extrai a raiz quadrada. Então, esse 1 aqui, coincidência, ele ser igual a esse 1, tá, pessoal? Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 1, que vai dar igual a 1. Tudo dá igual a 1. Mas se, por exemplo, a minha entrada aqui fosse, digamos, 4, então o que a F faria com esse 4? Dobraria, 2 vezes 4, 8, menos 1. Então, transformaria em 7. Daí eu vou pegar essa saída da F, quando eu aplicar a G na saída da F, 7 é a entrada da G. O que a G faz? Pega essa camarada, pega o número 7 e extrai a raiz quadrada. Tá, e se eu quisesse fazer o processo diretamente? Pego o 4 e executa a transformação direta. Então, o que é a transformação direta? É o que está escrito aqui para nós, ó. Você vai pegar o x e já vai levar diretamente na raiz quadrada de quem? De 2x menos 1. Qual é o nome desse processo direto? O nome dele é GOF. Não é F nem G, é GOF. Então, se por acaso o x fosse 4, o que a gente faria com 4? Faz o dobro dele, 2 vezes 4, 8, subtrai 1, ele vira 7. Tá certo, pessoal? Tá, professora, mas e se eu quisesse fazer um processo, uma letra B, em que a minha letra B fosse assim, ó. B é para fazer FOG, F bola G, em cima do X. Então, eu quero fazer isso aqui. Quanto que isso vale? Ah, então, pessoal, qual é a primeira transformação que a gente vai fazer? A G, ó. Então, a G vai ser aplicada em cima do X. O que a G faz? A G pega o X e extrai a raiz quadrada dele. Então, ó, primeiro eu aplico a G. Pega a G. Qual é o processo da G? Ele está aqui, ó. Pega a entrada, a genérica ela não é X, e a gente extrai a raiz quadrada dele. Em seguida, qual é a regra que a gente aplica? A regra F. O que a regra F faz? Pega a nossa entrada, dobra e subtrai 1. Então, nós vamos fazer o dobro da raiz de x e subtrair 1. Pessoal, vou terminar por aqui. Eu sei que vocês vão ter algumas dúvidas. Eu não vou falar em domínio, por enquanto, de FOG, de GOF. É só para que vocês tenham uma ideia de por que eu uso função composta, né? Tem alguns processos em que eu preciso fazer uma transformação, em seguida fazer outra, em seguida fazer outra. E matematicamente a gente forneceu aqui 2 exemplos para vocês. Vou esperar vocês se pronunciarem em relação a dúvidas para que a gente continue. Tá legal? Fiquem com Deus, se cuidem.